No vídeo de hoje eu quero abrir para vocês a minha carteira de investimento, mostrar para vocês como está a minha situação atual hoje nos investimentos. Lembrando que eu comecei há mais ou menos 3 anos atrás com apenas R$200 e mais. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês também quanto que eu recebi de dividendo nesse mês de janeiro com esse valor que eu consegui acumular. E mais ainda, eu vou fazer para vocês, na verdade vou mostrar para vocês quanto renderia todo esse valor que eu acumulei se eu investisse num CDB de liquidez diária que paga 110% do CDI, para que você possa fazer uma análise aí e ver nesse momento qual que está dando a melhor rentabilidade, um CDB 110% do CDI ou fundos imobiliários, né? Qual que é o melhor investimento para este momento? Se você quiser ver todo o desenrolar desse vídeo aí, desse conteúdo, fica comigo aí até o final desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, já considera aí deixar o seu like. Agora, se está chegando pela primeira vez, fica até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor e que trouxe algum conhecimento para você, considera se inscrever, deixar o seu like e não se esquece aí de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, você seja avisado aí. Beleza, vamos lá. Eu quero abrir para vocês agora a minha carteira de investimento, como eu faço isso mês a mês, mostrar a evolução do meu patrimônio no decorrer desses 3 anos e pouquinho aí. Lembrando que eu comecei apenas com R$200 e vocês vão ver agora até onde eu cheguei. Então vamos lá, a primeira parte desse vídeo a gente vai ver a minha carteira de investimento. Quanto tem nessa carteira 3 anos e alguns meses depois que eu comecei a investir com apenas R$200. Então vamos lá, eu vou abrir para vocês aqui o aplicativo onde eu gerencio os meus investimentos aqui no Kinvo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou colocar na tela para vocês verem aí quanto eu já acumulei até aqui. E lembrando, tá, eu comecei com apenas R$200. Daí vocês já conseguem perceber que não importa o valor que você ganha, se você ganha muito dinheiro, ou se você ganha pouco, se você ganha 10 mil, se você ganha 5 mil por mês, ou se você ganha 2 mil. Se você der os primeiros passos, você também pode chegar onde eu cheguei. Quem sabe até num lugar até bem mais elevado. Você pode acumular um patrimônio até, quem sabe, bem maior e menos tempo. Vai depender muito da sua estratégia. Então vamos lá. Como vocês podem ver na tela aí, ó, janeiro de 2023. A minha carteira está aí com R$71.888,93. Isso em janeiro. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, e vocês vão ver aí que acumula um prejuízo aí de mais de R$2.500, que isso é justamente da desvalorização dos fundos imobiliários. Então vamos lá. No mês de dezembro, essa carteira estava com 73 mil. Eu tive um ganho aí, né, de rentabilidade, vamos dizer assim, nessa carteira de 500 e poucos reais. Se eu voltar um pouco mais aqui em novembro, estava 71.954. Então vocês percebem aí que dezembro foi para 73, em janeiro voltou para 71 de novo. E o que é que tem dentro dessa carteira? Antes de mostrar o que tem dentro dessa carteira, deixa eu mostrar para vocês algumas metas, né? Cada um de nós que é investidor, que começa a investir, você precisa traçar metas para que você possa se empenhar para alcançá-la. Uma pessoa sem meta, ela não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, o primeiro de tudo é o objetivo. Você tem que ter o objetivo, onde você quer chegar, e depois você vai traçar as metas para alcançar o seu objetivo. Então vocês podem ver aqui, ó, a meta da minha carteira aqui de renda passiva é de receber R$1.000 até dezembro de 2027. Eu coloquei uma meta quando eu comecei aqui de 5 anos para conseguir esse valor. E vocês vão ver aqui também, ó, aqui, a minha meta de acumulação de patrimônio é de R$100 mil até janeiro de 2027. E é uma meta que eu sei que dá para chegar lá. Não dá para a gente colocar metas também que a gente sabe que não vai conseguir. Tem que ser metas desafiadoras, mas que a gente sabe que tem condições de chegar até ela. Então vamos lá. Vou mostrar alguns ativos que eu tenho aqui rapidamente para esse vídeo não ficar tão longo também, que a gente ainda tem. Lembrando aí, a gente ainda vai ver quanto eu recebi esse mês dos meus dividendos de fundos imobiliários. E eu ainda vou fazer uma análise para vocês do valor que eu tenho aí investido, fazendo esse comparativo entre um CDB de 110% do CDI e fundos imobiliários. Então não sai do vídeo, fica comigo até o final aí que você não vai se arrepender. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, criptomoeda, eu não tenho praticamente nada, mas vou passar aqui direto para vocês. Fundos imobiliários aqui, vocês podem ver aqui, eu ainda tenho aqui, ó, CPTS 11, eu tenho
13 fundos na minha carteira. Vai aparecer aqui 14, como vocês podem ver, mas o HGLG no momento eu não estou mais com ele, então eu tenho 13 fundos aqui. Então eu tenho CPTS11, um fundo de papel, HGLG não tem nada no momento, HSLG, como vocês podem ver, é um fundo de galpões logísticos. Eu tenho aqui JSRE, que é um fundo de lajes corporativa. Eu tenho aqui o KNRI, que é híbrido entre lajes e galpões. Eu tenho aqui o KNSC, um fundo de papel da Quineia. Eu tenho o MOL11, fundo de shopping. Eu tenho aqui MXRF11, fundo de papel. Eu tenho também o PVBI, que também são lajes corporativas. Tem aqui o Tegar11, que é um fundo de desenvolvimento. Ele oferece um pouquinho mais de risco aí, mas ele paga também uma boa rentabilidade. Então eu tenho um pouquinho só, né, nesse fundo aqui. Eu tenho também VILG11, que também são galpões logísticos. Eu tenho aqui o VISC11, que é fundo de shopping. XPLG, galpões logísticos. XPML, shopping. Aí tem um pouquinho aqui também de renda fixa aqui, ó, que é alguns CDB. Eu vou mostrar rapidamente para você, alguns que já foram resgatados, foram investidos em outros lugares. Tem aqui CDB do Daicoval, tem do outro, uma LCA do Banco Daicoval, tem LCA também do Banco Daicoval. Alguns investimentos de renda fixa, tem pós-fixado também do Banco Daicoval e outras coisas mais. Banco Sofisa também, alguns que já foram resgatados, foram investidos em outro lugar, ou seja, às vezes eu resgato por estratégia para investir em outro lugar. Eu deixo aquele dinheiro lá rendendo, mas quando aparece uma oportunidade, eu uso como minha reserva de oportunidade. Eu tenho aqui, ó, Banco Sofisa, como vocês podem ver. Eu tenho mais aqui uns poucos que eu coloco no Banco Sofisa, como vocês podem ver aí, R$200 investida recentemente. Tem mais 300 e pouco aí, assim vai. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, mostrei a minha carteira de investimento, como tá, o valor que eu tenho, como vocês puderam ver aí. Vocês viram aí que eu vou mostrar mais uma vez, eu tenho R$ 71.888 na minha carteira. É óbvio que eu já investi mais do que isso, se eu for olhar no total, mas tem desvalorização. E eu vou mostrar para vocês também essa desvalorização dos fundos imobiliários na minha carteira. Então fica comigo aí. Na verdade eu mostro tudo para vocês aqui, não vou mostrar só a parte boa. Também tem um lado ruim que muitas vezes a gente está perdendo entre aspas, porque eu não vou resgatar. Eu sei que no momento a história vai mudar. Então eu venho aqui, ó, em Proventos, vou mostrar para vocês quanto eu recebi dos meus fundos imobiliários desse mês de janeiro. Então vocês podem ver aí, janeiro de 2025, eu recebi R$ 630,53 desses fundos que vocês estão vendo aí. Vou deixar aí na tela um pouco para vocês dar uma olhada aí, ó. Todos os que estão aí, JSRE, VISC11, MOL11, XPLG, VILG, CPTS, KNSC, MXRF11, Tegar11, XPML11, HSLG11, PVBI11 e KNRI11. E vocês podem ver os valores aí, Eu vou mostrar para vocês a quantidade de cotas que eu tenho de cada fundo deles para ter me rendido esse valor. Então vocês olham aí, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem quantas cotas de cada fundo eu recebi. Então vocês podem ver aí, ó, janeiro de 2025, valor recebido R$ 630,53, beleza? XPML eu recebi no dia 24/1 de 2025, R$ 100,28, isso equivalente a 109 cotas, 92 centavos por cota. Tem aqui o CPTS, fundo de papel, R$ 75,00 eu recebi. Ele deu uma média, ele colocou aqui 8 centavos por cota, mas não é 8, é 0,075. Então, como ele colocou um valor arredondado, na verdade eu recebi R$ 75,00 de 1.000 cotas que eu tenho lá, é um fundo de papel. JSRE, vocês estão vendo aí, eu recebi R$ 24,00 referente a 50 cotas, ele pagou 48 centavos por cota. Eu tenho aqui também o VISC11, eu recebi R$ 80,00 referente a 100 cotas, ou seja, 80 centavos por cota. MOL11, R$ 50,70 referente a 65 cotas, o valor de 78 centavos por cota. VILG11, recebi R$ 63,00 referente a 100 cotas, ou seja, 63 centavos por cota. Tegar11, recebi R$ 16,50, 15 cotas, isso relativo a R$ 1,10 por cota. HSLG, recebi R$ 37,00, isso referente a 50 cotas, ele pagou 74 centavos por cota. KNRI11, eu tenho recebi R$ 20,00, isso referente a 20 cotas, ou seja, R$ 1,00 por cota. E tem mais aqui, ó, XPLG, isso foi dia 14/1 que ele pagou R$ 66,30, referente a 85 cotas, 0,78 centavos por cota. E agora você tem aqui o KNSC, 550 cotas.
ele me pagou no dia 14/1 também, 9 centavos por cota, isso deu um total de R$ 49,50. E aqui tem o MXRF11, recebi R$ 40 referente a 400 cotas, ele me pagou 10 centavos por cota. E o último aqui, que é o PVBI, que são lajes corporativas, eu tenho aí só 15 cotas, ele me pagou R$ 8,25, 55 centavos por cota. Então, voltando aqui, recebi o valor total de R$ 630,53. Agora a gente chegou à segunda parte. Eu já falei para vocês, mostrei minha carteira de investimento, o valor que tem lá, mostrei para vocês agora quanto eu recebi de dividendo dos meus fundos imobiliários, no valor de, vamos arredondar aí, R$ 630. Agora, quanto que eu tinha investido para receber R$ 630 de fundos imobiliários? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, quanto eu tinha investido, e fica até o final, que depois disso eu vou mostrar para vocês a comparação. Se eu pegasse todo esse valor e investisse no CDB de liquidez diária, quanto eu teria de rendimento? Será que seria mais do que o que eu recebi nos fundos imobiliários? Você vai ver isso aqui, então fica até o final. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora aqui quanto que eu tenho investido nos meus fundos imobiliários, para que vocês possam dar uma olhada aí. Então fica comigo aí até o final aí. Vamos lá, investimento, vamos clicar aqui, vocês vão ver aqui, ó. Se vocês derem uma olhada aí, vocês vão ver renda variável, que é dos meus fundos imobiliários, valor R$ 67.930,65. Esse é o valor que eu tenho lá. Mas é só isso que eu investi? Não, porque eu estou tendo alguns prejuízos, como eu disse, entre aspas, porque eu não vendi, não vou vender a cota nesse momento, mas eu já estou abarcando um prejuízo aí, como vocês podem ver aí, de R$ 10.477. Isso significa dizer o quê? Que se eu resolvesse hoje vender todos os meus fundos imobiliários, eu teria um prejuízo aí de R$ 10.477. Isso em relação ao valor que eu paguei, porque vocês podem ver aí, valor total R$ 78.407, sendo que desses R$ 78.407, nem todo esse valor eu recebi o dividendo, porque tem investimentos aqui que eu comprei depois da data com, ou seja, né, eu comprei outros investimentos e eu só vou receber no mês de fevereiro. Mas o valor total que eu tinha aqui era R$ 76.400. Eu peguei os dividendos que eu recebi, que foi 630, e eu reinvesti. Então o valor desse dividendo reinvestido, eu só vou receber de novo no mês de fevereiro. E outra coisa importante também, como é que eu uso a minha estratégia de investimento para os meus fundos imobiliários? A minha carteira de fundos imobiliários, o que eu tento fazer com ela é deixar que ela fique 70-30, ou seja, 70% fundos de tijolo e 30% fundo de papel. Eu ainda estou fazendo alguns ajustes. Por exemplo, esse mês, os meus dividendos de fundos imobiliários, eu vou até mostrar para vocês aqui. Os meus dividendos aqui de fundos imobiliários, eu comprei cotas de fundos imobiliários do JSRE. Por quê? Os meus fundos imobiliários de lajes corporativas, eu queria deixar uma média de pelo menos 10%. Como eu tenho aproximadamente aí 30% em shopping, 30% em galpões e 10% em lajes corporativas, que eu queria fazer isso para ficar uma média de 70%. E 30% é investir em papel. Em papel ainda não tem exatamente 30%. Então, futuramente eu vou começar a ajustar essa carteira para ficar desse jeito. 70% é fundo de tijolo, 30% fundo de papéis. E eu quero que pelo menos de laje corporativa ele tenha pelo menos aí 10%. Hoje ele já tem um pouquinho mais de 10%. Então vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz para poder fazer isso. Como vocês viram lá, eu recebi R$ 24 do JSRE, equivalente a 50 cotas do fundo JSRE. Mas se vocês forem olhar aqui, ó, histórico de ordem, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei aqui, como vocês podem ver, ó, JSRE, valor executado dia 16/1, 20 cotas eu comprei do JSRE. E comprei também aqui, ó, dia 10/1, os dividendos que eu recebi, R$ 664, eu comprei cotas do JSRE, ele tá num preço bem descontado, e como eu queria deixar a média aí de pelo menos 10% investidos em lajes corporativa, eu fiz essa compra, beleza? Vou voltar aqui para vocês agora, mostrar para vocês aqui o valor que ficou, como vocês viram. Deixa eu mostrar aqui de novo, mais uma vez. Aqui, ó, 70, como eu disse a vocês, então eu tenho o quê? R$ 76.400 investidos
em fundos imobiliários. Agora tem um pouco mais, mas como eu disse, esse pouco mais eu ainda não recebi dividendo. Então, desse valor de 76.400, eu recebi 630. Isso equivale a quantos por cento? Vou fazer a conta aqui para vocês rapidinho também. Ó. Se eu pegar o valor que eu recebi, 630, arredondando, e eu dividir por 76.400, vai dar esse valor aqui. Se eu multiplicar isso por 100, eu recebi 0,82% de rentabilidade nesse mês dos meus fundos imobiliários. Ou seja, o fundo imobiliário pagou para mim 0,82%. Eu sei que no CDI daria um pouco mais, mas só que tem alguns detalhes que a gente precisa aprender. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou pegar esse valor de R$ 76.400 e vou fazer um comparativo para vocês. Se eu investisse todo esse valor num CDB de liquidez diária que paga 110% do CDI, esse CDB você consegue encontrar ele lá no Banco Sofis. Eu vou deixar o link aí, se você quiser abrir sua conta no Banco Sofis aí, e ele tem uma promoção. Se você investir R$ 1.000 num investimento que não seja de liquidez diária, de pelo menos 1 ano de vencimento, você já recebe lá R$ 50 de bônus, beleza? Então eu vou pegar para vocês agora e vamos fazer agora a análise disso aí agora. Eu vou entrar aqui nesse aplicativo de juros compostos e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fazendo o cálculo agora, 76.400, beleza? Vamos lá, foi muito. 76.400. A taxa de juros hoje, a taxa Selic está 12,25. O CDI, ele remunera 0,10 abaixo. Então o CDI é 12,15, só que é 110% do CDI. Quanto é que dá 110% do CDI? 110% do CDI vai dar 13,36% ao ano. Isso equivale a 1,05% ao mês. Então vamos colocar aqui, ó, ao mês, 1,05. Isso é o que você vai receber por mês desse rendimento. Agora, depois de um mês, quanto daria de rentabilidade? Vou mostrar para vocês aí. Vocês podem ver aí. Depois de um mês, vocês teriam lá dos 76.400, ele se tornaria 77.202,20. Eu vou abrir no detalhe para vocês verem quanto seria o rendimento. Só o rendimento. Então, ó, juros, R$ 802,20. Esse é o valor que vocês receberiam se vocês investissem no CDB, 110% do CDI. Então a gente olha assim, opa, 802,20 é mais do que os 630 que eu recebi dos fundos imobiliários. Então é muito mais viável investir no CDB de liquidez diária. É muito mais seguro do que o fundo imobiliário, que é renda variável, mas tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Você tem aqui, ó, vamos lá na calculadora de novo, R$ 802,20. É o que você recebeu do dividendo do CDB de liquidez diária. Mas lembrando que você tem que tirar daqui 22,5% de imposto de renda. Então se você colocar aqui, ó, menos 22,5%, olha quanto ficou, R$ 621,70. Eu tirei esse valor de 22,5%, por quê? Porque a gente está fazendo o cálculo de um mês. Se você deixar esse valor investido lá até 180 dias, no CDB você vai pagar 22,5. Se passar de 181 dias até 360, aí você já paga 20. De 361 dias até 720 dias, você já paga aí 17,5. E acima de 720 dias, 2 anos, você vai pagar 15%. Mas a gente fez o cálculo de mês a mês, que é o que o fundo imobiliário faz. Então a gente está sendo justo. O fundo imobiliário vai pagar todo mês aquele dividendo na sua conta, e se você fosse fazer isso com CDB, você teria que resgatar mês a mês. Então você pagaria 22%. Quanto ficou aí? R$ 621,70. Ou seja, então o fundo imobiliário, como vocês viram lá, vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. O fundo imobiliário pagou R$ 630, então já foi R$ 9,00 a mais de dividendo. Agora isso sem contar, deixa eu abrir de novo aqui para vocês. Isso sem contar que eu estou tendo uma perda lá no fundo imobiliário, como vocês viram, de aproximadamente lá 10.400, porque quando eu comprei, alguns fundos estavam num valor mais alto e os fundos caíram bastante. Agora imagine se você fosse pegar esses 76.400, ou todo esse valor que eu investi, né, como eu disse, o valor real, 76.400, e fosse investir em fundos imobiliários, lembrando que eu estou com aquele prejuízo lá de 10.400. Isso significa dizer que eu poderia pegar aqueles 10.400 lá que está de prejuízo. Se eu fosse comprar hoje
todos aqueles fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se eu chegar aqui nessa carteira e vocês olharem, esse valor que aparece aqui, ó, 67.930, esse é o valor que eu precisaria ter hoje para comprar todos esses fundos imobiliários que está na minha carteira, que eu paguei aqui, ó, 78.400, contando com aquele valor que eu disse que não recebi ainda. Mas vamos pegar simplesmente esse prejuízo aqui de 10.470 e vamos fazer o cálculo. Se eu tenho aqui um valor de 67.930 e eu estou com prejuízo de 110, e como eu expliquei para vocês, para ter todo esse fundo imobiliário hoje e receber 630, eu só precisaria gastar 67 mil, um pouco menos, né? Porque tem o valor, como eu disse a vocês aqui, de 1.000, 1.100, 1.700. Então seria mais ou menos aqui 66.400, uma média aí, 66.500. Agora eu vou mostrar para vocês, se eu pegasse aqui esses 10 mil e investisse, comprasse fundos imobiliários, vamos dizer que eu tivesse hoje aí esses 76 mil e quisesse comprar tudo de fundo imobiliário, eu ia comprar só isso aqui que eu comprei, só essa quantidade que vocês viram lá, não, eu teria um saldo ainda de 10.400 para comprar mais fundo, porque hoje eles estão mais baratos. Por isso é tão importante a gente saber o momento de comprar, por isso é tão importante a gente comprar fundos imobiliários quando eles estão mais baratos, porque a gente consegue comprar mais cota. Então com esses 10.400 aqui, vamos fazer o cálculo desse XPML11. Ele está custando hoje R$ 95,01, como vocês podem ver aqui, ó. Agora se eu pegar esses 10.400, vou dividir para vocês aqui quantas cotas eu compraria e quanto eu receberia ainda. Se eu pegar aqui os 10.400 que está de negativo lá, que eu poderia usar, 10.400. Se eu dividir por R$ 95,00, que é o preço que está a cota do XPML, eu conseguiria comprar 109 cotas. Se eu conseguisse comprar mais 109 cotas, isso significa dizer que eu ia receber esse valor aqui que vocês podem ver aqui, que eu já recebi. É justamente a quantidade de cota que eu tenho aqui, se eu não me engano. Deixa eu mostrar para vocês se não é. Vamos lá. Deixa eu abrir o extrato aqui. XPML11, deixa eu abrir. Pronto, olha aqui. XPML11, ó, eu recebi R$ 100,28 referente a 109 cotas. Isso significa dizer que se eu comprasse todos os meus fundos imobiliários, se eu pegasse os 76.400 e comprasse hoje tudo de fundos imobiliários, além das cotas que eu já tenho, que é toda essa quantidade que vocês estão vendo aqui, ó, 109, 100, 1.000, né, no caso aqui, mais 50, mais 100 aqui, mais 65, mais 100, mais 15, mais 50, mais 20 cotas de outro, mais 85, mais 550, mais 400, mais 15 cotas. Além de todas essas, eu ainda conseguiria comprar mais 109 cotas. Eu receberia ainda mais R$ 100, como vocês podem ver aqui, 28. Então, se eu recebi 630 reais, com mais 100 reais, vamos tirar o 28, só os 100 reais, eu receberia de dividendo 730 reais. Entende a diferença que dá? Quando você consegue comprar mais barato, o seu dividendo aumenta bastante. A gente fez o cálculo lá, deu 0,82, agora daria bem mais. Imagine se eu pego aqui, vou mostrar para vocês aqui. Eu sei que o vídeo talvez fique um pouco longo, mas só para vocês entenderem como é importante a gente saber o momento certo de comprar os nossos investimentos, principalmente em renda variável. Se eu pegar o valor aqui, ó, 76.400 a gente fez a conta, né? Se eu pegar agora aqui, ó, 630, com mais 100 reais que eu receberia do XPML, que eu conseguiria comprar com aqueles 10 mil negativos, 10.400. Então daria lá 700 e aumentar 100 reais, correto? 730. Se eu dividir agora os 730, se eu dividir pelos 76.400, olha quanto vai dar de dividendo agora. E agora eu multiplico por 100, que é para saber o percentual. Então isso aqui daria para mim 0,95% ao mês, ou seja, quase 1% de rentabilidade. E isso lembrando que nos fundos imobiliários ele já está isento de imposto de renda, ou seja, quase 1% de rentabilidade, ou seja, dos 76 mil que eu tinha lá, eu quase recebi 1% de rentabilidade. Beleza? Isso foi o que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui nessa outra gravação aqui. Então agora vocês podem ver. Se a gente compra no momento certo, a gente ganha bem mais. O meu dividendo hoje mensal está em 0,82.
porque eu já comprei bem antes, 2022, eu fui comprando, aí a cota estava um pouco mais cara, depois foi caindo, e você vai... Então, quando você compra quando ela está bem mais barata, o seu dividendo vai ser bem maior. Então, como vocês viram aí, se eu comprasse hoje, eu estaria recebendo aí 0,95. Como eu fui comprando ao longo do tempo, mas isso não tem como a gente fazer também, não tem como a gente ficar esperando, vou esperar cair. Pode ser que não caia também, não tem como esperar o momento certo, a gente tem que ir comprando aos poucos, né, fazendo os aportes fracionados. Mas é só para você entender o comparativo que eu quis fazer e mostrar entre um CDB de liquidez diária e o investimento em fundos imobiliários. Lembrando que no CDB o risco é bem menor comparado com fundos imobiliários, mas no fundos imobiliários você consegue ganhar um pouco a mais também. Então qual é o ideal? É a gente tentar dividir, não investir tudo numa coisa só. Eu confesso para vocês hoje, a maior parte dos meus investimentos hoje está em fundos imobiliários, mas eu também tenho meus investimentos lá em renda fixa. Eu tenho lá minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade lá, para no momento que eu ver que é o momento correto, eu comprar lá minhas cotinhas lá de fundos imobiliários, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, esse comparativo. Mostrei para vocês minha carteira de investimento, quanto tá. Falei para vocês que eu comecei com apenas 200 e hoje já cheguei a mais de 70 mil. E se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Eu só tinha 200 para investir e continuei fazendo. Meu primeiro dividendo foi R$ 12,83, mas isso não me fez desistir. Eu continuei e hoje eu cheguei até aqui. E a meta da carteira, como vocês viram lá, até janeiro de 2027, R$100 mil. E no dia que isso acontecer, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, para a gente comemorar junto, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se eu tenho te ajudado com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, porque o investimento pode mudar a nossa vida, porque ele está mudando a minha, beleza? Fica aí na paz aí, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe os investimentos de vocês e até a próxima.